Hoje eu levo você para passar um dia comigo em Amsterdã, nos Países Baixos, uma cidade que foi moldada pelo desenho dos seus canais, que formam uma teia salpicada de sobradinhos típicos e tortos que desafiam o tempo. Poderia ser a cidade perfeita, mas deixando a poesia de lado, Amsterdã é uma metrópole e, como tal, enfrenta problemas que são comuns a cidades muito turísticas, como o lixo pelas ruas, as pragas urbanas, os preços inflacionados que incomodam até mesmo seus moradores, especialmente quando a comparamos com outros destinos europeus. Mas Amsterdã segue sendo uma cidade plural, que descriminalizou o consumo de uma certa erva ainda nos anos 70 e que dá palco e voz para quem tem algo a dizer. Amsterdã é muito cheia, muito bonita, muito agradável e muito cara. Em 24 horas é possível sentir a alma de Amsterdã e eu vou te mostrar como. Começando o meu roteiro aqui em Amsterdã de uma forma como eu não gostaria, mas o meu compromisso com vocês aqui é sempre com a verdade. E a primeira coisa que me surpreendeu bastante aqui em Amsterdã não foram os canais, não foram os edifícios históricos, os museus, mas o lixo na rua. Gente, a cidade tá assim, podre de tanto lixo. A gente tropeça, parece que eu tô andando, sei lá, no centrão de São Paulo nos seus piores dias. Uma coisa absurda, sabe? Um rato do tamanho de um gato atravessou a rua na minha frente. Uma coisa assim, assustadora. Honestamente, já estive em Amsterdã antes, 2 vezes, mas eu nunca vi a cidade tão imunda desse jeito. Bom, dito isso, agora vamos começar de fato o roteiro aqui na cidade. E essa aqui é a Dan Square, a praça principal daqui da cidade. Aqui na frente fica o Madame Tussauds, para quem gosta desse tipo de atração, fica bem aqui. Nessa direção fica o Red Light District, distrito da Luz Vermelha. Deste lado fica a casa de Anne Frank e a partir daqui já começam a aparecer os canais. Então vamos circular pela cidade para mostrar para vocês o lado bonito de Amsterdã, porque acredito que Amsterdã não vai ser só lixo dessa vez não, viu? E aí chegamos aqui às margens de um dos emblemáticos canais de Amsterdã, um dos símbolos maiores dessa cidade. E para quem não sabe, os canais de Amsterdã são artificiais. Eles foram construídos no século XVII por 2 razões: facilitar o deslocamento das pessoas e também o transporte de mercadorias. Hoje é basicamente uma via turística, um dos símbolos máximos da cidade. E o passeio de barco aqui, gente, é uma das atrações assim imperdíveis
para você fazer em Amsterdã. Se você vem para Amsterdã, é obrigatório, você precisa fazer um passeio de barco pelos canais. Olha que legal, o povo passeando ali nos barquinhos. Os canais, eventualmente, são usados também para transporte de algum tipo de mercadoria, especialmente para bares e restaurantes, mas assim, 90% do transporte aqui é de passageiros, principalmente em passeios turísticos. Os canais de Amsterdã são tão emblemáticos e estão tão bem enraizados na história da cidade que a capital holandesa foi apelidada de Veneza do Norte. Mas uma curiosidade é que Amsterdã possui mais canais que Veneza, na Itália. São cerca de 100 quilômetros de canais por toda a cidade, a uma profundidade de 2 a 3 metros. Os canais começaram a ser construídos no século XVII, durante a chamada Era de Ouro Holandesa, quando Amsterdã era um dos principais centros comerciais do mundo. A construção dos canais foi parte de um grande plano ambicioso chamado Grachtengordel, que significa cinturão de canais, com o objetivo de facilitar o transporte, o controle da água e o crescimento planejado da cidade. O sistema de canais é composto por 3 canais principais concêntricos que circulam o centro histórico. Esses canais formam anéis ao redor do centro e são cortados por canais menores e cerca de 1.500 pontes. Em 2010, o sistema de canais de Amsterdã foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em razão do seu valor arquitetônico e urbanístico. Meu povo, olha que coisa mais linda esse canal, com esses sobradinhos aqui do lado. E hoje o dia tá assim, espetacularmente lindo, né? Esse aqui é o bairro de Jordaan, um dos bairros mais bonitinhos e mais tradicionais daqui de Amsterdã. É onde fica o Museu Anne Frank. Tá? Falando nisso, Amsterdã tem mais de 70 museus e alguns museus muito importantes ficam aqui. Por exemplo, você tem o Rijksmuseum, que é um museu gigantesco, que só para você conhecer ele você precisa de pelo menos um dia. E você tem também o Museu Van Gogh, que são 2 museus muito grandes. Tem o Museu Rembrandt também. Eles ficam na Museusplein, que é a praça dos museus, que fica aqui perto. Vou passar lá depois. Onde ficava aquele letreiro famoso I Amsterdam, que não existe mais na Museusplein. Mas tem uma versão dele lá no aeroporto de Schiphol, então se você quiser fazer uma fotinha naquele famoso letreiro, é melhor fazer lá no aeroporto de Schiphol. E eu cheguei em Amsterdã ontem à tarde. O meu plano era sair para passear ontem à tarde mesmo, mas eu estava muito cansado e eu precisava editar um vídeo, um dos vídeos do canal, né, que sai hoje, nesse dia mesmo, que esse vídeo aqui está sendo gravado. E para quem pergunta, hoje é dia 8 de março de 2025, para quem sempre pergunta quando os vídeos são gravados, eu também coloco uma tarde no começo de cada vídeo. Pois bem, o meu plano era sair ontem, mas eu estava muito cansado e eu precisava trabalhar neste vídeo e trabalhar em 2 textos do blog, então resolvi ficar no hotel. E me restam 2 dias aqui em Amsterdã, hoje e amanhã. Só que amanhã eu estou pensando em ir até Roterdã, que eu não conheço. Estive lá uma vez, muito brevemente, e eu gostaria de ir lá mostrar para vocês a cidade de Roterdã. Então, talvez eu só tenha hoje aqui em Amsterdã, então por isso eu não vou visitar nenhum museu. Vou mostrar para vocês onde ficam os museus principais, obviamente, mas visitar, realmente dessa vez agora eu não vou conseguir visitar, senão eu não vou conseguir gravar um vídeo inteiro para vocês. Vou trabalhar com o que eu tenho na mão, que é um dia, e bom também para vocês verem o que dá para fazer em Amsterdã em um dia. Aproveitando que eu ainda estou aqui nas margens dos canais, eu quero mostrar uma curiosidade daqui de Amsterdã para vocês. Estão vendo os sobradinhos? Esses sobradinhos, muitos são do século XVII, século XVIII, século XIX. E como vocês podem ver, eles são super estreitos, né? E se vocês olharem no topo de cada um deles, olha só, aquilo ali, olha. Aquilo ali, todos eles têm aquilo lá em cima. Tá vendo? Todos têm. O que é isso, afinal de contas? Gente, isso é um guindaste, são guindastes. Porque como as escadarias são muito estreitas, não tem como subir móveis ou itens grandes, né, pelas escadas. Então,
todos os sobradinhos foram construídos já com esses guindastes, esses ganchos lá em cima, que é justamente para subir móveis e entrar pela janela dos sobradinhos. Olha que curiosidade isso daqui. Bom, gente, esse aqui é o Museu Anne Frank, um dos museus mais visitados aqui de Amsterdã. Isso que vocês estão vendo aqui é a fila para entrar, que começa daquele lado ali, tá? Dica, reservem com antecedência, de preferência uma semana de antecedência. Se você for deixar para comprar na hora, não vai encontrar entrada, tá? Eu até pensei em visitar esse museu, já visitei uma vez, mas só tinha vaga para semana que vem. Então, assim, dica número 1, reserve com antecedência. E se você não sabe quem foi Anne Frank, o que Anne Frank representa, dá uma pesquisada, porque está muito ligada à história da ocupação nazista aqui na Holanda, os horrores da Segunda Guerra Mundial. É uma história, assim, que mexe muito com todo mundo. A perseguição dos judeus aqui na Holanda, na Alemanha, na Europa de uma forma geral, né? Então, assim, é uma história muito tocante. Pesquisem sobre Anne Frank, porque tudo aconteceu aqui na frente. E já que estamos aqui na margem dos canais, eu acho que nada mais justo do que um passeio de barco agora, não é verdade? Então bora lá! Eu comprei o passeio na hora, mas eu recomendo comprar online para evitar filas, especialmente na alta temporada, que corresponde à primavera e o verão no hemisfério norte. Você pode reservar o passeio através deste QR Code que está aparecendo na tela ou pelo link na descrição do vídeo. Inclusive, reservando online é mais barato. Existem vários passeios em Amsterdã. Eu recomendo a Circle Line, que percorre os canais principais e os mais bonitos. Eu paguei €19,95, mas reservando online, por este link, sai por €17. Outra opção é o passeio com drinks, que custa um pouco mais, menos de €22 por pessoa, e você pode reservar o passeio através deste QR Code ou pelo link também na descrição do vídeo. Este passeio saiu do canal em frente à casa de Anne Frank, mas durante o percurso podemos apreciar outros pontos turísticos de Amsterdã, como o Rijksmuseum Museum, o bairro de Jordaan e as casas flutuantes. Os barcos possuem opções mais simples, com passeios mais rápidos e até embarcações luxuosas com jantar a bordo e degustação de vinhos e bebidas. O passeio pode ser feito durante o dia, aproveitando a luz natural para fotos e imagens incríveis, ou à noite, quando a cidade se ilumina e os reflexos nas águas dos canais criam um clima ainda mais especial. Além de ser um passeio relaxante, o tour pelos canais oferece contexto histórico, curiosidades e detalhes sobre a vida local, especialmente se você optar por barcos com guia ou áudio-guia. Alguns possuem áudio em português do Brasil. Se você é um viajante romântico, curioso ou simplesmente alguém querendo ver Amsterdã de outro ângulo, o passeio de barco é uma experiência que eu definitivamente recomendo.
Durante o passeio, passamos pelas casas tortas de Amsterdã, que parece que vão desabar a qualquer momento. Amsterdã foi construída sobre solo pantanoso e as casas antigas foram erguidas sobre milhares de estacas de madeira cravadas no subsolo. Com o passar dos séculos, essas estacas apodreceram ou afundaram de forma desigual, fazendo com que algumas casas se inclinassem para os lados ou para frente. Hoje em dia, essas casas estão sendo recuperadas. Quer mais uma curiosidade? Muitas casas antigas foram projetadas com uma leve inclinação para frente, propositalmente. O motivo? Evitar que cargas puxadas para cima com roldanas, aquelas que eu mostrei lá atrás, batessem na parede durante a subida. Isso facilitava o transporte de mercadorias ou móveis para os andares superiores. E quer saber por que as casas são sempre tão estreitas? É que antigamente os impostos sobre as casas eram calculados com base na largura da fachada voltada para a rua. Resultado, os moradores construíam casas altas e estreitas, o que deu origem ao estilo arquitetônico tão característico de Amsterdã. Bom, gente, muito legal o passeio, durou 1h20 mais ou menos e eu paguei €19,95. Eu paguei na hora, mas comprando pela internet é mais barato, tá? Pela internet tá €17 e aqui na hora €19,95, €20, né? Então tem uma diferençazinha e eu recomendo comprar pela internet pelo seguinte: a cidade tá muito cheia, Amsterdã é sempre muito cheio. Exceto no auge do inverno, que a cidade fica um pouco mais vazia. Então comprem com antecedência esse passeio para vocês evitarem filas, porque tinha fila na hora que meu passeio terminou. Então eu vou deixar o link para vocês comprarem aqui embaixo na descrição do vídeo e também nesse QR Code aqui ao lado para vocês poderem comprar com antecedência. Recomendo muito. Bom, eu saí de uma das ruas principais porque está muito movimentada, a gente simplesmente não consegue andar. E quando a gente anda um pouquinho, a gente é quase atropelado pelas inúmeras bicicletas. Então é o seguinte, estou indo agora para Museusplein, que é a Praça dos Museus, para mostrar para vocês onde ficam os principais museus daqui de Amsterdã. E depois eu vou até o Vondelpark, que é o grande parque aqui da cidade. E como eu já disse para vocês anteriormente, esse aqui é o bairro de Jordaan, que é o bairro hoje mais descolado da cidade. Muitas lojas, muitos cafés, galerias, galeria de arte, é muito bacana Jordaan. E uma curiosidade é que esse era o bairro mais pobre de Amsterdã, lá no século XVIII. Aqui morava a classe trabalhadora e a galera que passava fome mesmo. A parte mais rica da cidade fica lá do outro lado. Então aqui era a parte pobre e hoje é o bairro mais bacana e mais concorrido daqui de Amsterdã. E de repente, uma multidão.
Bom, gente, essa aqui é a Museumplein, esse é o Rijksmuseum. Claramente não vou conseguir mostrar para vocês a praça porque estão tendo vários protestos aqui hoje, né? Hoje é dia 8 de março, né? Dia Internacional da Mulher. Então a mulherada está protestando por diversas causas. Então, mas tentando mostrar para vocês, esse é o Rijksmuseum. Aí do lado de cá fica o Museu Van Gogh. Aquele ali, ó, que eu não vou conseguir chegar até lá. É o Museu Van Gogh e outros museus que ficam por aqui também, tá? Moca Museu aqui, ó, Diamond Museum daquele lado ali, fica tudo aqui. É onde ficava aquele famoso letreiro I Amsterdam, que não tá aqui mais, mas essa é a Museumplein. Então, assim, provavelmente quando vocês visitarem Amsterdã não vai estar tomada desse jeito, mas fica bem aqui. Entre ruas movimentadas, museus e multidões de turistas, o Vondelpark é um verdadeiro oásis de tranquilidade e natureza. Com cerca de 47 hectares, ele atrai tanto moradores quanto turistas que buscam relaxar, caminhar, pedalar ou simplesmente aproveitar a vida ao ar livre. O Vondelpark foi inaugurado em 1865 e recebeu esse nome em homenagem ao poeta holandês Joost van den Vondel, e tem até um monumento dedicado a ele dentro do parque. Ao longo dos anos, ele se tornou um ponto de encontro cultural e social em Amsterdã, abrigando concertos ao ar livre, peças de teatro e diversas atividades gratuitas. É um excelente lugar para curtir o fim de tarde de primavera e verão em Amsterdã. E este foi o meu dia em Amsterdã, definitivamente uma das cidades mais charmosas e mais especiais da Europa. E no próximo vídeo eu vou levar vocês para conhecerem Roterdã, também na Holanda. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Voo na Janela, siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.